A santa paz e a santa graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu me chamo Ana Paula e eu penso que quando Deus dá uma coisa pra gente, que edifica a nossa vida, que nos consola, que nos conforta, nós temos a necessidade, se somos realmente pessoas que um dia recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos essa necessidade de passar para frente. É como aquele grupo de pessoas que fazem uma espécie de fila. Uma pega a água do poço com balde, passa o balde para a mão da outra, que passa para a mão da outra, que passa para a mão da outra, até aquela outra descarregar dentro de um reservatório, de uma caixa d'água, de onde você... Né? E hoje para mim aqui é dia 22 de janeiro de 2013. Nessa manhã Deus me passou um balde, ou o Espírito Santo me passou um balde cheio de água, só que de água viva, água que hidrata, água que nutre, água que consola, que conforma, que lava, que enche, que reaviva. E eu sinto a necessidade de passar esse balde cheio dessa água santa para frente. Eu não posso ter só para mim o que Deus me deu. E eu estou falando tudo isso nessa manhã porque Deus me deu uma mensagem tão profunda que está acontecendo muito hoje, principalmente nas igrejas brasileiras, principalmente no meio evangélico brasileiro. Glória a Deus, o movimento está crescendo tanto no Brasil nos últimos anos. O Espírito Santo realmente, eu creio que está fazendo uma obra, porque a palavra de Deus, ela vem e ela vai e ela não volta vazia. E aonde ela é pregada, aonde ela é passada, ela dá frutos. Alguém recebe e alguém vivifica, alguém renasce, alguém cresce, alguém acorda, alguém vive. E é por isso que eu quero passar para vocês essa mensagem que o Senhor tem me dado. O que eu vou ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, todo o capítulo, eu vivi na minha própria vida. Alguns anos atrás eu me encontrei nessa situação e por isso me identifiquei tanto com essa mensagem. Então, se você, meu querido ou minha querida, tem uma Bíblia, não interessa se essa Bíblia sua é evangélica, é católica, o importante é que ela tenha Ezequiel, capítulo 34. Eu gostaria que você pegasse esse capítulo e que você tivesse esse capítulo junto a você com muita alegria, com muito amor, porque ele expressa o Deus preocupado. Eu não digo um Deus, mas o Deus preocupado, porque essa palavra é para nós, que um dia o conhecemos, e a gente vê essa preocupação, esse zelo, esse amor dele pelas suas ovelhas. Essa mensagem de Ezequiel, capítulo 34, é intitulada como Os Pastores e as Ovelhas. Eu vou começar a ler e eu gostaria que você prestasse a maior atenção. E antes de começar, eu faço uma oração ao Senhor Espírito Santo. Eu peço a Ele que no nome de Jesus, que nesse momento, tudo aquilo que possa impedir, tudo aquilo que possa atrapalhar, tudo aquilo que possa fazer vir sono, cansaço, se alguém tem que te chamar, se você tem que fazer alguma coisa, que no nome de Jesus tudo isso seja fermo nesse momento e que seja só tu e o Espírito Santo de Deus a viver essa mensagem, a absorver essas palavras, porque são palavras que curam, são palavras que saram, são palavras que restauram. Então, em nome de Jesus, eu repreendo tudo, qualquer tipo de força contrária que possa vir contra nós, porque inclusive eu, nesse momento, estou aqui a fazer esse trabalho, oh meu Deus. Que tudo possa ser repreendido agora no nome de Jesus e que o Senhor Espírito Santo esteja nesse momento com todos nós, tocando cada coração que vai escutar essa mensagem, que ela possa frutificar. E não só frutificar, mas assim como está prosperando na minha vida, venha prosperar na tua vida, em nome de Jesus. Amém.
Desculpa, tô com a garganta um pouco. Ezequiel, capítulo 34. Eu começo a ler. Veio a mim esta palavra do Senhor. Ezequiel, ele estava no meio do exílio do povo da Babilônia. Quando o povo de Jerusalém, eles foram exilados. Ezequiel, ele estava ali no meio daquele povo que estava sofrendo tanto. E Deus começou a usar Ezequiel. Então ele conta, veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Prestemos atenção com essa passagem. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais. Será que isso não te lembra qualquer coisa que está acontecendo ultimamente em alguns lugares aí? Talvez você já viu isso acontecer, esses pastores que só cuidam de si mesmos. Essas igrejas em que os membros têm que trazer o dízimo, têm que trazer oferta, têm que trazer dízimo, têm que trazer oferta, têm que trazer dízimo, têm que trazer oferta. Cada mensagem que se prega está relacionada com dinheiro. Ou então essas igrejas que só pensam em gravar CD, gravar CD, gravar CD, vamos fazer show ali, vamos fazer show aqui, e os membros estão indo de um lado para o outro. E esses pastores, esses líderes, estão sempre tão bem vestidos, estão sempre bem atressados com seus belos carros, com suas roupas, as mulheres sempre bem maquiadas, bem, né, vão no cabeleireiro todo dia, cada dia que você vê ela, você vê que não é ela que fez na casa dela, né, com certeza ela saiu de um cabeleireiro, talvez o cabeleireiro até foi até ela. E são líderes religiosos, são líderes de gente, de pessoas que um dia colocaram o coração no altar do nosso Senhor e disseram, eis aqui o meu coração, é teu, meu Jesus. Me perdoa dos meus pecados. E confiantemente começaram a seguir esses líderes dentro dessas igrejas. E Deus fala, ai de vocês, pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Cada dia, todo ano um carro novo. Mudou o carro. A casa que sabe, é sempre casa linda, maravilhosa, come do bom e do melhor. E nós temos ali os membros, muitos pobrezinhos, às vezes alguém passando tanta dificuldade, quase perdendo o emprego, principalmente desempregado, gente que chega ali desesperado, com a esperança de que ali ele vai ter uma vida mudada. E você, líder religioso, diz, você hoje porta na igreja o seu aluguel e Deus vai te abençoar, porque você está fazendo um desafio com o Senhor. E quando você sacrifica, Ele te honra e blá, 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 blá. E aquela pessoa, tadinha, vai ali e entrega tudo que ela tem no altar do Senhor, porque ela crê no pastor. E aquele pastor vestido de vestes de linho fino e pura seda, né, impecáveis, homens que você vê que vão até, cuidam da pele, cuidam do cabelo, cuidam da unha, sapatos de couro, com os microfones na mão, a pregar, traz dinheiro, faz propósito, faz um voto, e não estão cuidando das ovelhas, que estão ali perdidas. Olha o que Deus fala, tá aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34. Acaso, Deus é até um pouco irônico aqui, não? Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais. Quer dizer, a melhor parte das ofertas e dos dízimos. Para quem que vai? Como é que pode um pastor, uma pessoa, um líder religioso cuidar de si mesmo? Quer dizer, eu tiro o melhor para mim, o que sobra a gente faz à comunidade. E consegue ver irmãozinhos e irmãzinhas ali. Talvez aquele irmãozinho com o chinelinho quase rebentando. Mas está ali com o olhinho cheio de esperança, escutando cada vírgula, cada respiro, cada suspiro daquele líder, daquele pastor. E quando ele fala é uma ordem. Aqui está falando, mas não tomam conta do rebanho. Versículo 4, capítulo 34 de Ezequiel. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Quantas igrejas estão cheias de pessoas doentes?
de pessoas com a alma tão ferida, pessoas que estão passando por problemas tão profundos. E eu creio, meu pastor, eu creio que uma das formas mais boas e perfeitas de cuidar de uma ovelha é falando verdadeiramente do consolo da palavra de Jesus. É falar do retorno do nosso Senhor. É falar do Deus que cura, do Deus que trata, do Deus que levanta, mas do Deus que está para voltar muito em breve a arrebatar a sua igreja. Porque quando uma ovelha escuta que o seu pastor, o seu Deus, o seu Senhor está voltando, ela esquece muito de todos os seus problemas e ela se levanta, ela se fortalece, ela se consola. Ela sabe que eu não preciso buscar tesouros nesse mundo onde a traça e a ferrugem corroem, mas eu preciso buscar o reino de Deus. Oh, como é belo quando a gente se fixa, quando a gente se firma, quando a gente se apoia nessa mensagem. Mas muitos pastores estão preocupados em pedir dízimo, pedir dinheiro e falar de curas e libertações que muitas das vezes são coisas tiradas de Freud, tiradas de psicanálise, tiradas de mensagens positivas e estão esquecendo de viver o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus continua: vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Quantas pessoas saem dessas igrejas ofendidas, feridas, machucadas, magoadas, com o pastor ou com o irmão que está ali do lado, que fez algo terrível na vida dela. E o pastor olha, na hora que está no púlpito, ele nem lembra daquela ovelha. Ele nem vê. Talvez ele vai lembrar dela quando ele vê que o dízimo, né, a colheita daquele dízimo, a colheita daquela oferta, ela está um pouquinho menor e lembra, nossa, mas aquele irmãozinho sempre trazia. Mas ele não vai buscar aquela ovelha perdida. Pessoas que estão perdidas no mundo. Olha o que fala: vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Meus irmãos, não tem necessidade de ir muito longe. Quantas vezes pastores te tratam de modo assim? Eu vou te dar um pequeno testemunho. Eu não vou falar a igreja que eu era, mas uma vez eu estava numa igreja de Belo Horizonte, que hoje é muito grande. E a gente está falando aqui de mais ou menos 12, 13 anos atrás. E eu todo dia ia naquela igreja para procurar servir, né, abençoar. Eu queria colaborar. Eu era uma pessoa que estava ali como voluntária e eu queria servir. Eu queria sair evangelizando, eu queria servir a obra do Senhor. Estava ali, dia e noite, o tempo que precisasse. E eu via muitos jovens como eu, na época, que estavam fazendo a faculdade de teologia e muitos ganhavam bolsas de estudo. E o meu coração fervia por aquele ministério. Eu falei: Deus, eu também queria tanto fazer uma faculdade de teologia, aprender mais das tuas coisas, ter sabedoria, ter discernimento, para poder sair fazendo esse trabalho, para ser enviada, para fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Só, meu irmão, que eu não tinha dinheiro, eu estava desempregada, eu estava numa situação... Eu tinha acabado de converter praticamente, tinha pouco tempo que eu era convertida. E eu fui até o meu pastor, que tinha condição, sim, de poder me ajudar. E eu falei com aquele pastor, o pastor, ele era presidente da faculdade na época de teologia daquela igreja, creio que ainda é. E eu falei com ele, eu expus o meu sonho, expus a minha motivação, coloquei o meu coração. Aquele pastor virou para mim e falou: olha, minha irmãzinha, com um sorriso no rosto, minha irmãzinha, eu não posso te ajudar. Você tem que ir para o pastor, seu líder. Qual é o seu líder? O pastor que é o seu líder. Eu falei: ok, então eu vou. E dependendo do que ele falar, a gente vê o que pode fazer. Quer dizer, jogou a batata para a mão do outro pastor e eu fui. Eu fui sempre com a mesma vitalidade, com a mesma força, com a mesma vida, né? Com o coração cheio de amor para poder fazer alguma coisa, paixão sobre as coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Eu fui até o outro pastor, que era o líder. Naquela época, esse pastor era o segundo líder da igreja, era o vice. Nós temos o pastor presidente, temos o vice. Esse vice era o meu pastor. E eu me lembro que eu tinha comentado, mas não deu em nada, porque ele estava sempre tão ocupado. Aí eu falei: sabe o que faço? Eu vou no pastor mesmo, no líder. Eu nem tive muita maldade de pensar o que eu fazia de certo, de errado, se eu estava fazendo o que devia ou não. Eu fui. E eu conversei com aquele pastor, que hoje é o líder. E é um pastor de uma igreja muito grande. Na época essa igreja estava crescendo.
E eu falei para ele, eu coloquei a motivação, ele com um sorriso no rosto, falou: ô, minha irmãzinha, qual que é o seu pastor? Aí eu falei o nome do meu pastor e ele falou: você tem que falar com ele. Eu falei: ô, pastor, mas o senhor não pode me ajudar? Não, minha irmãzinha, você tem que ir no seu pastor. Ok, eu fui no meu pastor. Quando eu cheguei lá, aquele meu pastor quebrou o pau comigo. Por que você foi naquele lá, que você tinha que vir em mim, que eu é que resolvo, que blá 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 blá. E é eu que decido. E foi exatamente isso que está falando. Tem dominado com dureza e brutalidade. E no final ele falou: vai embora, vai. E deixa isso quieto. Eu falei: mas o senhor não pode me ajudar? Ele falou: não, isso aí a gente depois olha. E tratou próprio com indiferença, com desprezo aquela causa. Eu continuei dentro daquela igreja por um período, eu continuei ali dentro servindo. E depois disso aconteceram outras coisas e devagarzinho acabou que aquele desejo de entrar para a faculdade de teologia foi disperso, eu não pude fazer. E devagarzinho, com o passar do tempo, eu saí daquela igreja, tanto porque eu mudei até de país, porque a minha vida levou outros rumos. Deus, ele sabe o que faz. Mas de qualquer modo, igual eu estou falando, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. E aí continua, Isaías capítulo 34, versículo 5. Continua: por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Centenas, milhares de pessoas que um dia aceitaram a Jesus, elas saíram das suas igrejas porque os pastores as trataram com brutalidade, as trataram mal e elas se perderam no mundo. Essas pessoas hoje, muitas das vezes, estão envolvidas em prostituição, estão mexendo com droga, estão envolvidas com os pecados do mundo e elas estão sendo maltratadas, elas estão sofrendo na mão dos animais selvagens. Esses animais selvagens aqui são as pessoas do mundo, as pessoas iníquitas, os corruptos, as pessoas que devoram. Talvez é aquela irmãzinha que saiu desviada da igreja porque arrumou um namorado ali dentro que foi terrível com ela e o líder dela não conseguiu resolver a situação, não se importou com ela, ela saiu ferida. Talvez é algum irmãozinho que chegou ali cheio de esperança e perdeu também o carro, vamos dizer assim, né? Perdeu os pés ali dentro. E ele foi embora para o mundo. E quando essas pessoas, meus irmãos, elas chegam no mundo, Satanás já tem o olho sobre elas. E ele envia realmente seus lobos, os seus cães em cima dessas pessoas. E elas tratam, elas são praticamente comida de todos os animais selvagens. Às vezes essas pessoas saem da igreja tão delusas, tão decepcionadas. Elas vão parar em outras religiões. Elas vão parar dentro de seitas. Porque elas querem uma esperança, elas estão perdidas, elas vão caminhando, o que está na reta pega elas. E é isso que está falando, muitas pessoas morrem perdendo a salvação por causa de falta de cuidado. E aí Deus fala, o Senhor fala aqui a Ezequiel, no capítulo 34, no verso 6. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Nem as procurou. Talvez você saiu da sua igreja iludido, perdido, triste, não sei o quê. E ninguém até hoje te deu um telefonema. Ninguém te ligou. Ninguém te procurou. Ninguém manifestou a seu respeito. Ninguém lembra de você. Você foi esquecido pelos homens. Homens e mulheres que talvez um dia te disseram: ô, minha irmãzinha, que eu te amo tanto, querida, a minha paz do Senhor. Essas pessoas, ó, estão nem aí. Aqui Deus está falando. Aí Deus entra e começa. Deus começa a falar. E agora Deus fala para você que está nessa situação. Deus começa a falar. Capítulo 34, verso 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida. Olha como que Deus aqui, ele é preocupado. Como que Deus aqui, ele está nervoso, ele está chateado com essa história, ele está indignado com essa situação. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor,
visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Vai chegar um dia, meu querido, vai chegar um dia, minha querida, que esses pastores que têm feito de suas igrejas uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de riqueza, uma máquina exploradora, em que se vangloriam de suas belas vozes como levitas e levam multidões a cantar e a idolatrarem a eles mesmos e esquecem de falar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, coisas como Mateus capítulo 24 que falam que nos últimos dias se ouviria falar de guerra, de rumores de guerra, de terremotos, de pestes, que queriam falar de falsos profetas, falsos cristos, que aqueles eram sinais do princípio das dores, que estava começando ali, pastores, levitas, líderes, que estão esquecendo de falar com o seu povo, com as suas ovelhas, que é momento de se converter, que não tem mais tempo de cair, não tem mais tempo de errar, que nós temos que permanecer firmes no Evangelho, que nós temos que levar uma vida de oração, que o mais importante que pular num show gospel é pegar a Bíblia e chorar diante do Senhor, é de estudar a Santa Escritura, é de entender, é de viver, é de encher o coração da palavra viva do Senhor e de nutrir essas ovelhas para que elas se fortifiquem e possam também passar esse evangelho para frente. Não é momento de fazer festa, não é momento de se preocupar com a sua casa, com o aluguel, com a casa, com o carro, não é momento de se preocupar com a falta do emprego, mas é momento de se preocupar com o reino de Deus que está para vir, com Jesus Cristo que está para descer e está para arrebatar a sua igreja a qualquer momento, pode acontecer a qualquer segundo. Em vez de ficar distraído, preocupado em ir no show da minha cantora preferida gospel, que recebeu um prêmio pela TV da televisão, a Rede Globo premiou não sei quem. É momento, meu querido, de levantar os olhos e olhar para o céu, porque é esse que está para vir. E aqui Deus está falando, esses pastores vão perder essa função. Mas eles não vão perder essa função dentro da igreja. Eles vão ser julgados no dia do trono branco e Deus vai cobrar deles, de todos esses que têm sob a responsabilidade as ovelhas do Senhor. E ele fala aqui, livrarei o meu rebanho da boca deles. Meu irmão, se você está perdido dentro de uma igreja apóstata, creia, se você tem o seu coração em Deus, ele fala, livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Essa mensagem, quem sabe, já é um passo do Senhor em direção e confronta a tua causa, meu irmão, que está perdido, que está perdida, que está doendo, que está sofrido em algum canto do mundo. Deus está te falando, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde forem dispersas, num dia de nuvens e trevas. Com certeza, cada um que foi desviado, cada um que saiu da sua igreja apóstata, ferido por causa de alguma coisa, de algum líder, com certeza essas pessoas saíram dessa igreja num dia de nuvens e trevas, com lágrimas nos olhos, com o coração pesando de tanta dor e tristeza. E Deus está falando que Ele mesmo vai ser o seu pastor, que Ele mesmo vai te buscar, que Ele mesmo vai te resgatar. E Ele fala, eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país.
Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde passarão. Ali se alimentarão num rico pasto no monte de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar, porque elas com certeza estão cansadas. Você realmente está tão cansado, você já não crê em nada, você está tão perdido. Mas Deus está falando que Ele mesmo vai fazer você descansar. Ele vai te levar para terras e pastagens onde você vai estar muito bem. Palavra do soberano Senhor: procurarei as perdidas e as trarei de volta, as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Porém aqui, meu querido, no capítulo 34, versículo 16, você continua lendo, você vai ver o que Deus fala. Mas a rebelde e forte eu destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Porque não significa que você saiu de uma igreja apóstata, que o pastor te tratou mal, que alguém te tratou mal, você saiu dali triste. Não significa que você é uma ovelhinha boa. Você pode ser também uma ovelha rebelde. Às vezes aquele pastor não fez nada de mal a você. Às vezes você não estava nem no meio de uma igreja apóstata. Às vezes o seu pastor te chamou a atenção procurando corrigir os seus pecados, procurando corrigir a sua vida. Mas você se desviou daquela igreja porque você se sente uma ovelha forte. Quem é aquele pastor para dizer que eu estou errado, porque eu estou em pecado? Quem é aquele pastor? Eu não escuto a voz daquele. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma outra igreja, eu vou sair daqui, porque essa igreja não presta para mim. Às vezes não é a igreja que é apóstata, às vezes você é um apóstata. Você foi uma ovelha um dia, mas você se desviou e você está gostando de estar desviado. Você está bem nesses caminhos. E Deus é justo. Ele fala que Ele vai buscar todas as ovelhas. Mas aqui Ele fala que Ele vai pegar rebelde e forte e vai destruí-la. Você às vezes não escuta o conselho do seu pastor. Você às vezes não escuta o conselho de ninguém. Você quer levar a vida na sua própria regra. Deus aqui fala que vai julgar e apacentar o rebanho dele com justiça. E ele continua falando a respeito disso. Se você vai no verso 17, no versículo 17 ele fala: quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor. Quer dizer, Deus agora ele tira das costas do pastor, ele tira esse rebanho que ele achou, que ele encontrou, que ele buscou, esse rebanho perdido, e agora ele começa a falar com esse rebanho. E ele fala: quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comer em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beber em água límpida? Deverão também elamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês elamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Tantas vezes a igreja é uma bênção, tantas vezes o pastor é uma bênção, mas aquela ovelha está ali, tem o bode do lado. E aquele bode tanto faz, tanto apronta, que aquela ovelha ela vai embora daquela igreja. Ela não suporta mais estar ali, porque tem o bode, tem a ovelha gorda, tem aquele irmão egoísta, aquele irmão cheio de soberba, orgulhoso, invejoso, desviado, iníquo, filho do diabo. E ele está ali dentro contaminando, ele está ali dentro comendo, ele está ali dentro pastando, ele está ali dentro acabando, consumindo aquela ovelhinha. E é esse que Deus está falando. É aquele irmãozinho com carinha boa, que está de olho em todas as irmãzinhas e está levando uma por uma para a cama dele. E está fazendo apaixonar, e está fazendo iludir. Ou então é aquele irmãozinho que de um modo ou de outro ele é tão chato, ele é tão insuportável, ele é tão terrível,
que ele acaba com a vida das pessoas, do outro irmão, da irmã, ele faz contenda, ele gera guerra, ele faz briga, ele consome ali dentro daquele ambiente, até que aquele irmão, aquela irmãzinha, aquela ovelhinha, ele acaba saindo da igreja porque ele não suporta mais estar naquele ambiente, ele vê hipocrisia. Pessoas estão vendo hipocrisia dentro da igreja, falsidade, fanatismo, e a igreja se torna um lugar insuportável. E o pasto é bom, o pastor está falando mensagens realmente de salvação, de restauração, mas aquele bode não escuta, e ele faz aquele ambiente, aquele pasto maravilhoso, se transformar num pasto que ele quer comer tudo, ele quer tudo para ele, o lugar é dele, o espaço é dele, ele quer ser o líder, ele quer comandar, ele quer resolver, ele quer decidir, ele fala mal de um, ele fala mal de outro, ele persegue, ele pesa, ele abafa, ele sufoca as ovelhas. Então Deus está falando, ele está falando, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las, Eu salvarei o meu rebanho. Meu querido, você pode ter certeza. Se você de todo o seu coração aceitou o Senhor Jesus um dia, pediu perdão dos seus pecados, ainda que você está perdida, ovelhinha minha, ainda que você está numa situação tão desolada, Deus está falando, eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Aqui Deus está se referindo ao próprio Jesus Cristo, porque aqui Deus se referia ainda a Jesus Cristo como servo Davi. E ele cuidará delas e será o seu pastor. Davi, o rei do Antigo Testamento, do livro de Reis, não poderia ser o pastor de todos nós nos dias de hoje. Mas a geração dele, que foi Jesus Cristo, onde ele prometeu uma semente. Um dia Deus mesmo prometeu a Davi que faria dele uma semente. E essa semente seria o rei que nunca mais perderia o seu trono, governaria eternamente, seria o justo rei. Esse rei é Jesus Cristo, que já foi morto naquela cruz por nós. E é esse Jesus, é o Jesus Cristo que nós cremos que será o nosso pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus. Aqui prova. E o meu servo Davi será o líder no meio delas. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, Davi já tinha morrido. Então Deus está se referindo a Jesus Cristo. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas. Aqui Deus já está falando do milênio. Ezequiel capítulo 34, versículo 35. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. No Monte Santo do Senhor, quando a cidade santa de Israel, quando a nova Jerusalém descer do céu. Isso vai ser depois do Armagedon. E aqui Deus está falando, na minha colina, olha o que ele fala, na estação própria, farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Estarão. Ele está falando para o futuro muito próximo, meu querido, minha querida. Se você está sofrendo, desviado, perdido e abandonado, Deus está falando que Ele mesmo vai te resgatar e vai te levar para esse lugar, onde um lugar será um lugar de segurança. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizarão. Passou, acabou, terminou. Deus vai te livrar, meu irmão, assim como Ele me livrou e tem livrado. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança. No milênio, Deus vai prender Satanás por 1000 anos e vai ter só paz, porque o próprio Jesus Cristo vai governar na terra. E vai ser segurança, meu querido. Se você é uma ovelha verdadeira do Senhor, você pode estar tranquilo que você vai viver uma vida de paz eterna, sempre.
e ninguém lhes causará medo. Acabou, ninguém mais vai te ameaçar, meu irmão, minha irmã, ninguém mais vai te ameaçar, ninguém mais vai chegar o dedo na sua cara e te falar que sabe o que, desaforo, ninguém mais vai te invejar, ninguém mais vai te perseguir, ninguém mais vai falar mal de você ou vai caluniar contra a sua vida. Deus está falando, eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Nunca mais vai ter falta de nada. Você vai ser feliz. Você vai viver uma vida de prosperidade. Essa prosperidade que talvez está sendo pregada em giro é uma prosperidade do mundo. Mas a prosperidade, a bonança que o Senhor Jesus está oferecendo, ela não vai terminar nunca mais. E é por isso que ele fala: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É nessas passagens, minha querida, meu querido, que a gente tem que se firmar e se apoiar. E ele continua: então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Livro de Ezequiel. Oh, como é belo que Deus está falando. Deus ali prometeu salvação, resgate para aquele povo que estava perdido no exílio. O povo de Israel que se desviou, que passou por tantas situações. É um povo sofrido até hoje. Hoje Israel está vivendo um momento de prosperidade no país. Eles estão ali, mas a terra de Israel ainda é dividida. Tem gente de tudo quanto é religião ali dentro. Aquela terra ainda é contaminada pela idolatria. Aquela terra ainda não é deles totalmente. Não é uma terra próspera como deverá ser quando tiver o nosso Senhor Jesus Cristo governando. E as pessoas ainda não estão em segurança. As pessoas que creem em Deus, que aceitaram Jesus, ainda não vivem uma vida de prosperidade. Nós ainda temos as nossas preocupações. Particularmente, uma das minhas grandes preocupações hoje é salvação pelas almas, é a salvação das pessoas. Meu irmão, eu creio que Deus ele tem um plano, ele vai tocar, ele vai atingir todo mundo que um dia acreditou nele de todo o coração. Talvez você está perdido, talvez você está desviado, mas o seu coração tem saudade de Deus. Você fala como eram belos aqueles dias que eu sentia a presença de Deus, que eu parava em oração, que eu ficava ali ouvindo aquele louvor que me fazia chorar. E você, quando faz algo errado, você sente aquela tristeza tão grande no seu coração. Você fala: oh meu Deus, eu pequei mais uma vez, mas eu sofro tanto cada vez que eu tropeço. Sabe, meu querido, o Espírito Santo habita dentro de você e é Ele que te toca, que te convence. É tempo, meu querido, minha querida, de se converter de novo, vamos dizer assim. É tempo de se arrepender. Olha, o arrebatamento está já para acontecer a qualquer momento. Nós estamos no ano de 2013, a gente começou quente. Agora na Austrália teve aquela nuvem de poeira. Se você procurar no YouTube, você vai ver um fenômeno estranho que nunca aconteceu, pelo menos ali naquela região. E as câmeras do mundo inteiro tiveram focadas ali, foi visto. Todas as televisões viram aquele fenômeno, aquela coisa horrorosa entrando mar afora. E aquela nuvem, ela não fez mal, não matou ninguém, mas foi um sinal, como diz no livro de Mateus, ali no capítulo 24, lendo os sinais dos últimos dias. Haverá sinais no céu e coisas muito estranhas estão por acontecer. E a gente já está vivendo isso. Terremoto aqui na Itália, todo dia tem um terremoto, coisa que não acontecia antes. O vulcão está começando a dar sinal de erupção. Chuvas, ou é muito calor, calor extremo, ou é muito frio, frio extremo. Não tem mais equilíbrio, crise econômica, todo mundo sem trabalho. Um país que antes era rico, o italiano antes podia viajar, pegava o seu euro, ia no Brasil, fazia férias. Hoje o brasileiro está vindo na Itália. Sabe, a gente está vivendo momentos realmente de sinais, os sinais estão todos aí. Já tem 64, quase 65 anos que Israel se tornou uma nação livre, um estado livre novamente, mas ainda é um lugar dominado pelo povo muçulmano, pelos católicos, com as idolatrias. Mas meu querido, minha querida, se você está perdido, se você está desviado,
ainda que o seu pastor falou alguma coisa terrível para você, ainda que aquele irmão que se dizia irmão te ofendeu, te magoou, te machucou, meu querido, na igreja que você estava, se você foi ferido, eu te falo em nome de Jesus, não olhe para o homem, mas olhe para Deus. Olhe para o Deus que te salvou, para o Deus que mudou a sua vida, para o Deus que te deu paz no momento da agonia. E para esse mesmo Deus que hoje, quando você tropeça e peca, te incomoda o coração, te pesa o coração, você se sente mal. Eu pequei de novo contra Deus, eu não queria mais, eu não quero mais ser assim, mas eu não consigo. Oh, meu querido, minha querida, olha, não é mais tempo de estar nessa situação. Deus hoje está falando, vem de novo para os meus braços, eu mesmo te apacentarei, eu mesmo cuidarei de você. Volta, minha querida, volta, meu querido. Faz uma oração na sua casa, fala, Senhor Espírito Santo, o Senhor sabe o quanto eu fui ferido, o quanto eu fui magoado, o quanto eu vivi ali dentro, mas eu preciso ter os meus olhos fixados no Senhor, e hoje o Senhor está dentro do meu coração. Meu irmão, minha irmã, começa a ler a sua Bíblia. Começa a ler a sua Bíblia, porque a palavra de Deus está aqui dentro. E se você está ferido, se você está magoado, mano a mano que você lê a Bíblia todos os dias. Aqui tem um bálsamo que cura o seu coração, que restaura a sua alma e ainda abre o seu entendimento e a sua sabedoria. Se Deus precisa cuidar de você, se Ele está falando em Ezequiel que Ele mesmo vai cuidar de você, Ele só vai poder fazer isso se você dar o primeiro passo. Hoje Ele deu o primeiro passo, trazendo até você essa mensagem. Mas agora, meu querido, minha querida, você precisa fazer o seu passo. E você precisa começar pela palavra de Deus. Deus, não existe um ser que foi mais magoado do que você. Ele sofreu muito e tem sofrido. Imagina que Deus, Ele ouve cada tristeza no mundo. Ele vê cada sangue derramado. Ele vê sacrifício de crianças, de bebês em heresias, em seitas, dentro do satanismo. Ele vê pessoas sofrendo abusos sexuais, lágrimas. Ele vê pessoas sendo mortas, assassinadas, perseguidas. Isso que você sofreu, eu não vou dizer que não é nada, porque foi o suficiente para te arrasar o coração. E Deus, Ele vê com o mesmo amor, com a mesma tristeza, a dor que você tem no seu coração. Mas não é mais hora de você carregar no seu coração a mágoa pelo seu pastor, a mágoa por aquele pastor ou por aquele irmão. Aliás, perdoa essa pessoa. Perdoa essa pessoa. No nome de Jesus, não carrega mais no seu coração mágoa contra ninguém. Livre o seu coração. Fala, meu Deus, eu fui muito magoado, eu fui muito ferido, mas no nome de Jesus, numa força que não é minha, mas é no Espírito Santo, eu perdoo aquela pessoa. Eu libero perdão na vida de todo mundo que me magoou, na vida de todo mundo que me entristeceu, que me arrasou, que me destruiu, que me jogou por terra. Não interessa o nível dessa ofensa, mas eu perdoo no nome de Jesus. Assim como o Senhor Jesus um dia me perdoou no Calvário. Eu era um pecador, eu era uma pessoa que estava com um bilhete carimbado para o inferno. Mas o Senhor me salvou e me resgatou e me trouxe o arrependimento. Então, assim como o Senhor me salvou e me perdoou, eu também libero perdão na vida de todo mundo que me fez o mal. E sabe, meu irmão, se você faz essa oração, ainda que com lágrima nos olhos, ainda que a sua boca não consegue nem abrir para pronunciar talvez o nome dessa pessoa que tanto te feriu, o Espírito Santo está curando. Hoje Ele começa a trazer o bálsamo no teu coração. Talvez no início vai ser difícil, mas se você persistir, deixar Deus cuidar de você, eu tenho certeza que você vai ser liberto dessa tristeza, dessa cadeia que tem te aprisionado. E você estará em pé no dia do arrebatamento, estará com a sua cabeça erguida para o céu, esperando ouvir o som da trombeta daquele anjo. E olha, meu querido, eu te digo só mais uma coisa, aguenta mais um pouco, seja firme, seja forte mais um pouco. Converta, meu querido, do seu mau caminho. Se esse lobo do mundo está te comendo, se essas pessoas do mundo estão te consumindo, se você está começando a acreditar em coisas que não são da palavra do Senhor, eu te peço como uma irmã, eu te peço como uma pessoa que já passou por coisas brutas na vida. Em nome de Jesus, não permita que esse tempo continue te consumindo, porque Satanás é isso que ele quer: roubar, matar e destruir. A sua vida não pertence a Satanás.
A sua vida pertence ao Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo e que te ama tanto. Se você puder, leia depois dessa mensagem de novo. Leia sozinha essa passagem do capítulo 34 de Ezequiel. Não precisa ser eu aqui falando. Leia de novo. É o próprio Deus falando, que jura pela própria vida. Imagina, Deus jurar pela própria vida dele, que ele vai te buscar. Não pega um rebanho inteiro, mas pega a sua própria vida. Deus está falando que pela própria vida dele ele jura que ele vai te buscar aonde você estiver e ele vai te resgatar e ele vai te curar, ele vai te fortalecer, ele vai levar você para os pastos verdejantes que nunca mais você vai ter medo. Creia nessa esperança, creia nessa palavra. Não é eu que estou falando, não sou eu, Ana Paula, que estou falando, é o Deus vivo que vive desde sempre que está falando. Não pense que você seja sozinho em sofrimento, mas creia que assim como você sofreu, milhões de pessoas de geração em geração passaram por coisas tão terríveis também. E muitos deles olharam para o Senhor que dizia: vem que eu te pego nos braços, eu te levo de novo, eu cuido de você. Se eu continuar aqui nessa mensagem, eu vou estender só nesse tipo de argumento, meu querido. Eu só tenho isso para falar. Por isso eu encerro aqui agora, nesses 45 minutos de mensagem. E eu te falo, fecha os teus olhos nesse momento. Coloca o teu coração diante do Senhor. E assim como Ele proporcionou, possibilitou, permitiu que essa mensagem chegasse até você através desse vídeo, com certeza Ele está ali sentado do seu lado, esperando que você dê o segundo passo, de se abrir, de se rasgar diante dele em lágrimas e pedindo a Ele para tomar conta de você. Eu posso te garantir, meu querido, que Ele não vai dizer não, que Ele não vai te abandonar, que Ele não vai ser indiferente à sua causa. Ele vai te pegar nos braços. E se você por acaso é uma ovelha dura, rebelde, pensa bem, porque Deus ele vai acabar com você se você continuar assim. Ele vai te destruir. Porque Deus ele fala: vinde a mim os humildes de coração, os fracos, os abatidos, e eu vos aliviarei. Mas o orgulhoso, Deus não tem nada com você. O Deus Todo-Poderoso deu o Filho dele em humildade por você, derramou aquele sangue na cruz. Jesus como rei, um rei de um mundo, de um reino que não é daqui. Ele se tirou, se desvestiu, né? se despossou de todo o poder que ele tinha. Ele veio como homem. A Bíblia fala que ele não era nem bonito, nem era formoso, frondoso, nasceu numa manjedoura. Viveu em simplicidade nessa terra, se dispôs de tudo que ele tinha, por amor a você. Que é maior humildade do que essa? Então, se ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se colocou numa posição tão humilde, quem somos nós para sermos rebeldes, violentos contra as coisas de Deus, ou achar que nós sabemos tudo? Oh, meu querido, Deus hoje olha para você, Ele te vê indomável, porque você quer ser indomável. Mas eu te peço, em nome de Jesus, se tem carne no seu coração, se tem uma gota de esperança, meu querido, para um pouquinho. Você não escuta o ser humano, você não escuta ninguém, mas escuta Deus. Escuta Deus, Ele está te chamando ainda, Ele está te chamando. Não quer estar uma eternidade inteira lembrando dessas coisas e chorando porque você não deu ouvidos ao chamado do Senhor. Converta-te dos teus maus caminhos. Meus irmãos, e é assim que eu termino essa mensagem. Leiam novamente o livro de Ezequiel, capítulo 34, e depois vão lá no capítulo 24 de Mateus e leem também a mensagem do sinal do fim dos tempos. Ouçam alguns outros dos nossos vídeos. Então, tem tanta coisa profunda que o Senhor tem dado ali explícita para nós. Vamos nos alimentar, meu Deus. Vamos nos alimentar das palavras do Senhor. Se você é uma ovelha fraca, Ele tem para te alimentar. Coma da palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia 5 minutos por dia. Pega um cronômetro e leia a Bíblia 5 minutos por dia. Você pode dizer: mas eu não vou ler 5 minutos, é tão pouco. Como é que eu posso ter a coragem de ler só 5 minutos? Mas sabe, é uma colherzinha de cada vez que vai curando, que vai fortalecendo. O neném ou a pessoa que está machucada, que está doente, ela não consegue bater um prato de comida de uma vez só. Mas ela come aos poucos, colherzinha de colherzinha de colherzinha, até que ela começa a conseguir comer uma colher mais forte, uma comida mais energética, mais saudável cada dia.
E um dia, quando ela estiver forte, 5 minutos viram 1 hora, tranquilamente. Vira o dia inteiro, vira o tempo todo. Deus está na sua cabeça, Deus está no seu dia a dia todo o tempo. É isso que eu falo para você. Entrega o seu coração nas mãos do Senhor e Ele vai curar com o bálsamo do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus possa estar com cada um de vós e glorificar e edificar a vida de cada um de vocês no sangue de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.